E aí, gente, tudo bem? Alguns dias atrás eu estava pensando em casa, refletindo no início do ano, né? O que eu faria diferente se eu tivesse 18 anos hoje? O que eu faria? O que eu deixaria de fazer? O que eu estudaria mais? O que eu focaria, né? Principalmente naquela idade, que às vezes a gente não tem o discernimento para tomar as decisões. Mas eu separei aqui o que eu faria se eu tivesse 18 anos hoje e coisas que eu já comecei a aplicar há um tempo, você pode começar a aplicar também. E eu separei 10 coisas aqui, eu quero passar por cada uma delas que eu separei que são as mais importantes para mim e que eu acho que é super importante você aprender também o quanto antes na vida. Primeira delas, aprender a investir o seu dinheiro. E aí eu coloquei aqui a importância dos juros compostos, né? Isso pode parecer muito óbvio para a grande maioria das pessoas, mas na prática a gente raramente sabe exatamente o poder que o tempo tem para multiplicar o nosso dinheiro. E aí eu posso até abrir aqui uma calculadora de juros compostos, né? Colocando aqui, por exemplo, um valor inicial hoje de R$ 1.000, vamos supor que você, nessa cidade, geralmente é difícil de você ter algum tipo de renda, né? Mas vamos supor que você conseguiu ali juntar os seus primeiros R$ 1.000 e você não consegue investir nada por mês. Há uma taxa de juros aqui, eu vou colocar de 15% ao ano, num período de 30 anos. Então você tem R$ 1.000, você não consegue investir mais nada por mês, você deixa simplesmente esses R$ 1.000 bem investidos ali, uma taxa de juros de 15% ao ano, num período de 30 anos, ó, esses R$ 1.000 vão ser R$ 66.211 na calculadora que eu estou usando aqui. Mas, se você tiver R$ 1.000 hoje, né, com 18 anos, R$ 1.000, você consegue poupar ali R$ 200 por mês, ó. É uma taxa de 15% ao ano, 30 anos, de novo, né? Mantive tudo igual, só coloquei esse investimento mensal de R$ 200. Daqui 30 anos, esses R$ 1.000 virariam R$ 1.179.000. E aí, só o último exercício aqui, né? Se você tiver, por exemplo, R$ 10.000 hoje, por algum motivo você conseguiu fazer alguma renda nessa idade, né? Você tem 10 mil hoje, consegue investir R$ 200 por mês, a uma taxa de juros de 15% ao ano. Em 30 anos você teria R$ 1.775.000. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui, né? Um exercício básico, você pode encontrar várias dessas calculadoras de juros compostos na internet, muito fácil, né? E grátis também. Mas é mostrar o tanto que o tempo afeta em tudo que você faz na sua vida, né? Mas principalmente no seu dinheiro. Então, eu aprenderia o quanto antes a investir. E nessa idade a gente geralmente não tem nenhuma fonte de renda, mas você entender a lógica logo de início, né? Quando você está começando ali a sua vida, estudar mais, às vezes entrando na faculdade, quanto antes você entender isso, melhor para você. Segundo ponto que eu coloquei aqui é aprender sobre criptomoedas, mais especificamente DeFi e Bitcoin. Então, esse ponto aqui eu quero até chamar um pouco mais de atenção, porque criptomoeda geralmente é um mercado que muita gente fala mal, ou às vezes não entende muito bem o que ele oferece, né? Porque tem muita gente criando projeto o tempo inteiro e grande parte, para não falar 99% desses projetos, não vão chegar em lugar nenhum, né? Vários deles são golpes também, então tem que tomar muito cuidado. E eu coloquei aqui DeFi e Bitcoin, né? Que DeFi é finanças descentralizadas. E você entender sobre isso aqui é super interessante, principalmente nessa idade, né? Você entender como que funciona o sistema monetário internacional, né? Como que os países, por exemplo, imprimem dinheiro, como que funciona a economia como um todo, né? E você consegue pesquisar no YouTube também alguns vídeos super interessantes que explica do zero como funciona a economia, como funciona o dinheiro, como foi criado o dinheiro. Mas você entender de finanças descentralizadas e o papel das finanças centralizadas no mundo que a gente está vivendo hoje vai ser fundamental para você. Inclusive para você investir o seu próprio dinheiro futuramente, né? Então, hoje em dia, por exemplo, né, só para explicar rapidinho o que é DeFi, de forma simples, né? E aí você pode aprofundar depois, mas é basicamente você não depender de nenhum intermediário para você investir. Então, hoje em dia, se a gente quer investir em criptomoeda, né, a gente abre, por exemplo, uma conta na Binance, uma conta no mercado Bitcoin, em várias corretoras, né? E você abre a sua conta lá e você investe por meio da corretora. Então, você está aqui, você é um indivíduo, tem a corretora e você consegue investir no ativo, né, que está aqui, por meio da corretora. E as finanças centralizadas, elas tiram o intermediário, né? Então, você investe direto na moeda ali que você quer investir, no projeto que você quer investir, sem um intermediário necessariamente, né? Sem um intermediário centralizado. Você usa a plataforma na própria internet para você fazer isso, né? Mais aprofundado do que qualquer tipo de finanças que você tem hoje em dia. Então você tira o intermediário e você investe direto no seu projeto. Então você tem a MetaMask ali, por exemplo, enfim, tem várias coisas que a gente pode ir aprofundando, mas aprenda sobre DeFi. Eu aprenderia sobre DeFi. E o segundo ponto sobre Bitcoin, né? Então, quando você entende como funciona o modelo financeiro global, né, que os países simplesmente começam a imprimir dinheiro, e quanto maior a oferta de dinheiro,
menos o dinheiro vale, né? Então a inflação vai aumentando cada vez mais, você vai entendendo a importância de você ter pelo menos um pouquinho de dinheiro em Bitcoin. E aí aqui é importante falar, né, que quando você começa a investir, principalmente nessa idade, você às vezes não tem o discernimento, né, de saber exatamente quanto investir em cada etapa, quanto que investir em cada categoria, né, o seu dinheiro, mas o importante é que você saber que existe, por exemplo, e a importância do Bitcoin. E aí você pode aprofundar isso depois também, pesquisando aí na internet o white paper do Bitcoin, que explica basicamente tudo ali, né, que você precisa saber sobre o Bitcoin, por que ele foi criado, para que ele serve, né, como você pode usar ele. E eu estudaria esses dois assuntos em criptomoedas, principalmente DeFi, né, que são finanças centralizadas, e Bitcoin. A gente pode resumir isso tudo a aprender mais sobre Web3, Web 3.0, que é a nomenclatura que geralmente se dá a esse tipo de mercado. Terceiro ponto que eu coloquei aqui, aprenderia a fazer dinheiro na internet. Então, quando a gente está começando ali, principalmente nessa idade, a gente está buscando faculdade ou buscando algum curso para fazer, ou as pessoas que escolhem não fazer faculdade precisam fazer renda de alguma forma, né? Então, quanto antes você entender como faz dinheiro aqui na internet, melhor para você. E aí, dinheiro lícito que eu tô falando mesmo, né? Fazer dinheiro de forma honesta, né? Entendendo que você precisa criar uma audiência de alguma forma, pessoas que te acompanham e gostam do seu conteúdo, e fazer com que essas pessoas se interessem por alguma solução que você vende. Então, se você fala sobre o assunto X, você vai vender uma solução sobre esse assunto X. Então, se você fala sobre investimento, por exemplo, começa a criar conteúdo diário sobre isso aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, em várias outras redes sociais que você possa escolher. Se você começa a criar conteúdo recorrentemente, né, as pessoas vão se interessando, você vai criando uma audiência e você vende um produto ou serviço para essa pessoa depois. Então, pode ser uma esteira de produtos, né? Você tem um produto gratuito, você oferece para essa audiência. Depois você tem um produto de entrada muito barato, que vai ser uma solução para sua audiência. E aí tudo que você vai fazendo aqui na internet segue essa lógica, né? Você ter uma solução para uma audiência que você criou. E aí você pode escolher fazer isso mostrando o seu rosto, né? Começar a criar conteúdo você mesmo, ou sem mostrar o seu rosto, que tem muita gente fazendo muito dinheiro com isso, né? Sem necessariamente mostrar o rosto na internet, mas criando um perfil, falando sobre algum assunto específico naquele perfil e criando uma solução para as pessoas que acompanham aquele perfil, mesmo sem mostrar o rosto, né? Tem muita gente fazendo muito dinheiro com isso. E se você quiser aprender mais sobre isso também, né? Eu resolvi criar um Close Friends no Instagram para falar exatamente o que eu faço, o que eu aplico para fazer dinheiro aqui na internet. Então, antes eu fazia isso, compartilhava com os amigos mais próximos ali, né? A minha jornada, do que eu estava aprendendo, o que eu estava aplicando e como que eu estava fazendo dinheiro na prática, né? Eu filmava tudo, compartilhava tudo e eu resolvi colocar isso no Close Friends do Instagram. Se você tiver interesse em aprender a fazer renda online, né? Fazer dinheiro online de forma honesta, sustentável e durável ao longo do tempo, né? Vou deixar aqui no primeiro link da descrição o meu Close Friends, só você entrar lá e me acompanhar lá no Instagram para você ver esse tipo de conteúdo. E aí agora voltando, né? Fazer dinheiro na internet não necessariamente é vender produtos online, você pode oferecer um serviço também. Então, ser um gestor de tráfego pago, por exemplo, que veio na minha cabeça aqui agora, mas edição de vídeo, que está muito em alta, né? Tem muita gente com uma audiência muito grande, às vezes milhões de seguidores ali, que precisa de alguém cortando os vídeos, né? Editando os vídeos, colocando vídeo no TikTok, colocando vídeo no Instagram, e você pode ser essa pessoa que oferece esse serviço, cobrando um valor por isso. Então, aprenderia a fazer dinheiro na internet o quanto antes. Quarto ponto que eu coloquei aqui, mentalidade de longo prazo. E aí, deixa eu só... E aí, o que eu quero dizer com isso aqui? Quando a gente começa a entender sobre investimento, né? Que foi aquele exemplo inicial que eu dei, naquela calculadora de juros compostos, você vai vendo tanto que o tempo vai te ajudar em tudo na sua vida, como eu falei. E você ter a mentalidade de longo prazo em tudo que você faz, vai te ajudar a se desenvolver muito como pessoa. Então, na parte de dinheiro, por exemplo, né? Você saber que você precisa esperar o tempo agir, né? Você investe bem o seu dinheiro, aprende como investir, diversifica o seu patrimônio, né? Você vai diversificando, fazendo dinheiro, fazendo renda e vai diversificando o seu patrimônio, montando a sua carteira de investimentos. E se você monta uma boa carteira de investimentos, depois você só tem que esperar, né? Deixar o tempo agir ali sobre o seu patrimônio. E aí os juros vão crescer no seu dinheiro. E a mesma coisa para estudo, né? Você começa sem saber de muita coisa, sem saber muito a fundo sobre nenhum assunto, você vai aprofundando os seus estudos, né? E a ponto que você vai tendo juros compostos ali em tudo que você vai aprendendo. Quanto mais você estuda, mais você vai criando possibilidades de assuntos para você estudar e mais você vai estudando. Então você vai ficando uma máquina de estudo, literalmente, né? Você vai deixar o tempo agir também sobre os seus estudos, sobre a sua saúde, né? Então começa a fazer exercício todo dia, por exemplo. Nem que seja 10 minutos de exercício físico, né? Dá uma corrida, faz um treino de musculação, por exemplo, pratica
pratica tênis, qualquer esporte que você goste, mas deixa o tempo agir, né? E mentalidade de longo prazo é exatamente isso que eu quero dizer. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida, eu tenho colhido bastante os resultados porque eu tive a paciência, né? Que é uma virtude muito importante você desenvolver também. Desenvolva a paciência, que resume muito esse ponto de mentalidade de longo prazo. Tenha paciência para tudo. Você precisa plantar para você colher. Para você colher, você precisa esperar. Então tenha paciência para tudo que você for fazer na sua vida. O quinto ponto que eu coloquei aqui é não perderia tempo nem dinheiro com apostas, nem cassino, né? E aí eu quero deixar um disclaimer aqui também, que hoje em dia a gente está vivendo uma fase que vários influenciadores que têm muitos seguidores, né, estão divulgando tigrinho, divulgando várias casas de aposta online, né, jogo de futebol, jogo de tênis, enfim, como que você faz dinheiro com isso, e acaba perdendo muito dinheiro e tempo com isso, né? Muita gente perde muito dinheiro e tempo com isso, e às vezes não sabe nem o básico ali dos investimentos, né? Então, por isso que eu coloquei lá no primeiro ponto que eu aprenderia a cuidar do meu dinheiro, porque quando você começa a realmente se importar com o seu dinheiro e ver o quanto que o tempo vai agir, né? Quanto mais você juntar, quanto mais você investir, maior vai ser o seu patrimônio daqui a um determinado tempo, né? Você começa a ver que se você perder dinheiro nesse meio do caminho, você vai se prejudicar, né? Então, não tem por que você perder dinheiro com uma aposta que você tem pouquíssima chance de ganhar realmente, né, naquilo ali. E é um negócio feito para te viciar. Então, você vai sendo viciado em perder dinheiro. Então, eu não perderia tempo nem dinheiro com aposta, nem nada disso. Então, se você gosta desse tipo de coisa, né, e você gosta de realmente separar um dinheirinho ali para isso, eu faria isso se tivesse no seu lugar, né? Mas tomaria muito cuidado. Separaria um dinheiro muito pequeno mesmo e deixaria o resto tudo para investimento, para não falar que eu não investiria nenhum centavo nisso, né? Mas se você gosta, por exemplo, separa um dinheirinho muito pequeno, insignificante para você, para aquilo ali, só para você se divertir, mas o resto eu investiria mesmo em ativos reais, né? Em empresas, em negócios, literalmente. Você vai aprendendo sobre investimento, você vai aprender mais a fundo também como diversificar seu patrimônio, mas não perderia nem tempo nem dinheiro com aposta nem nada desse tipo. Sexto ponto que eu separei aqui é construir múltiplas fontes de renda. E isso se conecta ali com a questão de fazer dinheiro online, né? Fazer dinheiro na internet, que quando você aprende a fazer isso de forma honesta, né? Você vai vendo o tanto de modelo de negócio que existe na internet para você aplicar. E aí existe desde você ajudar alguém a lançar algum produto, desde você vender produto físico mesmo em algum e-commerce, né? Até você vender serviço ou cursos online, infoprodutos, né? Então você vende, você assim, investe o seu tempo, na verdade, né? Uma única vez para criar um curso online, por exemplo, e depois você vende esse mesmo produto milhares de vezes para várias pessoas, né? E isso é super escalável, você vai entendendo os modelos de negócio. Quando você vai entendendo os modelos de negócio, você vai construindo múltiplas fontes de renda, porque às vezes você pode gostar de mais de um modelo de negócio. Então, quando você gosta de mais de um modelo, você pode aplicar mais de um modelo. E quando você aplica mais de um modelo, você cria diferentes fontes de renda. Então, quanto mais você for fazendo dinheiro, né, ao longo do tempo, eu estou usando a internet aqui como exemplo, porque é a que tem a barreira de entrada menor, né? Você não precisa gastar muito dinheiro para começar. Mas conforme você vai fazendo muito dinheiro, né, você pode investir em outros setores do mundo real mesmo, né? Então, comprar um imóvel na planta, por exemplo, né? Ou entrar em alguma oportunidade de negócio com alguém e investir no seu dinheiro que você está fazendo na internet ou no seu trabalho mesmo físico, né? Presencial ali que você tem, além da internet. Você vai juntando dinheiro, vai fazendo mais renda e você vai investindo em ativos reais também. Então você vai fazendo negócio, você vai criando múltiplas fontes de renda que vai fazer com que o seu patrimônio cresça cada vez mais. E aí você vai juntando todos os pontos que eu falei até agora, né? Você criar múltiplas fontes de renda, você ter a paciência, né? A mentalidade de longo prazo e ter a mentalidade de diversificar o seu patrimônio, você vai vendo o tanto de resultado que você vai ter. Então isso vai até te surpreender, às vezes você não esperava tanto resultado quanto você vai ter. Então quando você vai aplicando isso de forma consistente, né, tendo paciência, multiplicando o que você está fazendo no seu trabalho, né, diversificando suas fontes de renda, você vai ver os resultados que você vai tendo até de forma mais rápida do que você imaginou. Sétimo ponto que eu separei aqui, diversificar o patrimônio em países fortes, né? E aí eu coloquei aqui os Estados Unidos. Então, quando você aprende sobre investimento, que foi o primeiro ponto que eu falei, criptomoeda, por exemplo, né? Investimentos como um todo, você vai ver a importância de você diversificar o seu patrimônio. E aí aqui em diversificar, vou ser bem prático, né? Literalmente você abrir uma conta lá nos Estados Unidos para você ter o seu dinheiro investido em dólar. Então, hoje em dia está muito acessível você fazer isso, né? Inclusive tem algumas
corretoras brasileiras lá fora que te permite investir o seu dinheiro em dólar. Então, a mais famosa delas que vem na minha cabeça aqui agora é a Avenue, né? Então, na Avenue você pesquisa aí avenue.us e simplesmente cria sua conta ali, coloca seus documentos, tudo, cria a conta. E quando você faz isso, você cria uma conta lá nos Estados Unidos. Então, por mais que seja uma empresa criada por brasileiros, né, eles fizeram justamente uma forma de você investir o seu dinheiro na jurisdição americana. Então, você cria uma conta sua lá nos Estados Unidos e você tem o seu dinheiro investido em dólar lá nos Estados Unidos, na jurisdição americana. O que significa isso? Se der algum problema aqui no Brasil, tiver algum tipo de confisco que seja, né, alguma coisa nesse sentido, deu ruim aqui no Brasil, você tem o seu dinheiro lá nos Estados Unidos, o governo brasileiro não consegue acessar esse recurso lá, não consegue bloquear esse recurso lá nos Estados Unidos porque está em jurisdição americana. Então eu faria isso quanto antes, diversificar o seu patrimônio e acessar o mercado americano, que é o maior país do mundo, né, que é a maior economia do mundo. Quanto antes você fizer isso, melhor. A Avenue veio na minha cabeça que agora é a melhor corretora que eu conheço hoje em dia para isso. Super acessível, super fácil de você fazer. Você manda o seu dinheiro em real para lá, você faz o câmbio instantâneo ali, né? Então você mandou, por exemplo, R$1.000 para lá, você transforma esses R$1.000 em dólares e esses dólares já está disponível para você investir lá no mercado americano em vários ativos, milhares de ativos que eles disponibilizam, e é literalmente investir no mercado americano. Então eu faria isso quanto antes também. Oitavo ponto que eu coloquei, dominaria a inteligência artificial. E aí aqui é importante falar que não é você dominar simplesmente o ChatGPT, apesar dele ser super importante, ser muito acessível para a grande maioria das pessoas, mas é você entender o quanto que a inteligência artificial pode te ajudar em vários aspectos da sua vida, né? Desde criar imagem e vídeo, né, que tem várias inteligências artificiais para isso, né? Até você, por exemplo, oferecer um serviço de edição de vídeo, igual eu falei lá sobre fazer dinheiro na internet, né? Saber fazer dinheiro na internet. Você oferece um serviço de edição de vídeo, por exemplo, e você sabe alguma inteligência artificial, que hoje tem várias, né, no mercado, para você, por exemplo, colocar a legenda automática em vídeo. Então você faz vários cortes de vários influenciadores grandes, né? Você presta o seu serviço de edição de vídeo, você fecha contrato com aqueles influenciadores grandes, você corta vários vídeos para eles, né? E você gera legenda automática, por exemplo, nesses vídeos. Você gera aquelas edições animadas automáticas com inteligência artificial. Isso te ajuda demais, isso te otimiza muito tempo e aumenta o seu valor agregado, né? Então, quanto mais serviço você conseguir oferecer, maior vai ser o preço que você pode cobrar. Então, inteligência artificial te ajuda muito nisso, além da produtividade no dia a dia mesmo, né? Então, eu já falei em outros vídeos aqui do canal como que eu uso, agora nesse caso exatamente o ChatGPT, né, para me ajudar a estudar qualquer assunto do zero. Então, tem assunto, por exemplo, que eu nunca li nada sobre aquele assunto, né, que eu quero aprender sobre aquele assunto do zero. Daí eu vou no ChatGPT e coloco, eu quero aprender sobre o assunto X, monte um plano de estudo para mim, detalhado e didático, pedagógico, para eu seguir e aprender esse assunto mais a fundo. Aí ele vai e me entrega um plano de estudo completo. Literalmente o passo a passo, o que é mais importante eu fazer, o que é mais importante eu estudar, qual que é a sequência lógica que eu tenho que seguir para aprender aquele assunto. E aí você pode, obviamente, ir aprimorando, né? Ele te dá uma resposta pronta e você vai aprimorando. Não, melhor isso aqui, melhor aquilo ali. E aí você vai ter um plano de estudo para você estudar aquele assunto que você quer estudar. E isso é uma das diversas formas, de você usar a inteligência artificial para o seu benefício próprio, né? Fora a gestão do tempo, por exemplo, né, de aprender algum assunto mais a fundo, ou aprender programação do zero, coisas que eram muito difíceis, e na verdade são muito difíceis, né? Com a inteligência artificial você consegue ter uma lógica para isso, uma forma de aprender muito mais rápido do que você teria normalmente em qualquer outro lugar. Então, essa estruturação do raciocínio, do conhecimento, fica muito mais fácil e didático você aprender qualquer assunto do zero. E usar também para você agilizar seu tempo, ser muito mais produtivo, né? E como eu falei, agregar muito mais valor no seu produto ou no seu serviço. Nono ponto que eu separei, eu documentaria minha jornada no YouTube ou no Instagram. Então, logo quando eu comecei a criar conteúdo na internet, lá em 2020 mais ou menos, né? Eu justamente quis fazer isso desde o início. Só que na época estava tudo fechado, né? A gente estava num período que a gente nunca tinha visto antes na história, principalmente recente, né? Mas eu comecei a querer documentar tudo que eu fazia. Então no meu Instagram eu estava criando uma coisa do zero, estava documentando. No YouTube, por exemplo, estava viajando para algum lugar, documentava. Estava fazendo a minha rotina normal do dia a dia, documentava. Para quê? Para eu lembrar depois de alguns anos, né? O que eu faria, o que eu fazia, né? Mostrar para meus filhos, por exemplo, o que eu fazia, ou mostrar para pessoas que estão no mesmo ambiente que eu.
formas diferentes de curtir o dia ali, por exemplo, ou alguma visão que eu tive que essa pessoa não teve. Então você documentar isso custa zero, né? Custa zero, é simplesmente você pegar uma câmera, começar a gravar, perder a vergonha ali mesmo, que ninguém te deve nada, e você não deve nada para ninguém também, começa a gravar, começa a criar conteúdo gratuito, compartilhar esse conteúdo para você guardar aquele conteúdo e agregar valor para outras pessoas, né? Então, eu documentaria a jornada no YouTube e no Instagram, e quanto mais cedo você começar isso, né? Começando ali nos seus 18 anos, mais você vai ter material, mais você vai ter repertório, mais você vai ter experiências, né? E futuramente isso, com certeza, pode ter certeza absoluta que quanto mais cedo você começar, isso vai ser remunerado de alguma forma. Você vai ganhar muito com isso de alguma forma. Não só em dinheiro, né? Mas em reputação, em marca pessoal, em disciplina, em consistência, em visão que as outras pessoas têm de você. Então pode ter certeza que você documentar não é necessariamente uma coisa inútil, né? Pelo contrário, é uma coisa que vai te ajudar como pessoa e vai te ajudar também a construir a sua marca pessoal para as outras pessoas. O último ponto que eu separei aqui, no 10º e último ponto, é buscar desenvolver uma vida virtuosa, né? E aí, vida virtuosa você pode interpretar de diversas formas. O que eu quero dizer com isso é você buscar uma vida cada vez mais próxima de Deus, né? Cada vez mais perto dos estudos, estudar cada vez mais, cuidar do seu corpo, do seu físico mesmo, né? Cuidar da sua saúde mental, cuidar das pessoas que estão ao seu redor, buscar estudar assuntos complexos, né? Então você vai vendo que quanto mais complexo é um assunto, mais prazer você vai ter em estudar aquilo ali, se você levar a sério aquele estudo, né? Fazer fonte de renda online, fazer dinheiro, aprender a fazer dinheiro. Então, uma vida virtuosa é uma vida que você traz prazeres, né? E não só prazer imediato, mas prazeres, felicidades para as pessoas que estão ao seu redor, não só para você também. Então, buscar isso desde o início, buscar ler os autores mais renomados do mundo, né? Autores históricos ali que trazem aquilo que a gente tem de mais importante para a civilização. Então, Aristóteles, Platão, todos esses filósofos, né, que deixaram de alguma forma algum registro na história. Eu começaria a ler esses autores, né, o quanto antes. E aí, quanto mais cedo você identificar isso, melhor para você. Então, busca uma vida virtuosa, busca uma vida de bons livros, de bons artigos científicos, por exemplo, de bons assuntos que você vai estudando. E quanto mais cedo você começar isso, melhor para você valorizar cada vez mais as coisas simples da vida, né? Você não precisar necessariamente de coisas complexas, mas você ser feliz no simples, ser feliz naquilo que te traz mais alegria, aquilo que traz mais felicidade para você e para sua família. Então, quanto antes, eu buscaria desenvolver uma vida virtuosa também. No YouTube tem vários conteúdos que você pode seguir para te ajudar a chegar nessa vida virtuosa e aprendendo ao longo do tempo sobre isso. Então, essas são as 10 coisas que eu separei aqui do que eu faria se eu tivesse 18 anos hoje, se eu estivesse começando hoje, o que eu faria diferente, o que eu focaria ali para fazer não só de uma vida financeira muito mais abundante, mas também de uma vida de felicidade para todos que estão ao meu redor ali. Espero que tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo, comentar aqui também sugestão de conteúdo, o que você achou desse vídeo, se inscrever aqui no canal para você receber os próximos vídeos. Muito obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo. Tchau!